O estabelecimento da Índia Portuguesa. Dois povos, duas maneiras de pensar. A 20 de setembro de 1414, a primeira girafa que pisou na China aproximava-se do Palácio Imperial, em Pequim. O animal surpreendeu o público, e segundo o poeta da corte, Shen Du, ele era um animal, abre aspas, com o corpo de um veado e a cauda de um boi, e um corno carnudo e sem osso, com pintas luminosas como uma nuvem vermelha ou uma névoa roxa, fecha aspas. O animal foi um presente do sultão de Melinde, que se localizava na costa da África Oriental. Ele era o troféu exótico de uma das expedições mais estranhas e espetaculares da história marítima. No início do século XV, durante 30 anos, o imperador Yongle enviou uma série de armadas pelos mares ocidentais para afirmar o poder chinês. A primeira frota, em 1405, era composta por 28.000 homens e 250 navios. No centro desta estavam os navios tesouro, com mais de 130 metros, acompanhados por uma comitiva de navios de apoio, que transportavam provisões, soldados, cavalos, e outros eram simplesmente navios de guerra. As frotas transportavam provisões suficientes para um ano, porque os chineses não queriam ter obrigações com ninguém e navegavam pelo centro do Oceano Índico, da Malásia ao Ceilão, usando bússolas e placas com representações astronómicas feitas em ébano. Os navios que transportavam o tesouro eram conhecidos como jangadas estelares, e o almirante era um muçulmano, chamado Zheng He, que possuía o título de Eunuco de Três Joias. Estas expedições, 6 durante o reinado de Yongle e 7 entre 1431 e 33, foram feitos épicos de navegação, com uma extensão entre 2 a 3 anos, que percorreram a extensão do Índico, de Bornéu a Zanzibar, e apesar de serem capazes de depor monarcas, subjugar piratas e transportar bens que comerciavam, estas expedições não eram empreendimentos militares ou económicos, mas demonstrações de poder brando. As viagens das jangadas estelares eram uma técnica pacífica de projetar o poder chinês aos estados da Índia e da África Oriental, e eles pretendiam mostrar que a China queria apenas dar e não conquistar. Os embaixadores dos povos visitados voltaram com a frota chinesa para prestar tributo a Yongle e reconhecer a China como o centro do mundo e, respectivamente, a sua superioridade. Um ano depois da girafa chegar a Pequim, um tipo diferente de poder estava a ser projetado na costa da África do Norte. Em agosto de 1415, uma frota portuguesa atravessou o Estreito de Gibraltar e conquistou Ceuta, um dos pontos mais fortificados e estratégicos de todo o Mediterrâneo. Esta conquista surpreendeu a Europa, devido ao tamanho, população e poder político e económico do país ibérico. O ataque a Ceuta foi planeado para absorver a energia inquieta da nobreza e foi uma campanha que combinou o espírito medieval da cavalaria com a paixão das cruzadas. 3 dias de saques e massacres transformaram por completo o sítio que outrora foi descrito como a flor de todas as cidades de África, a sua porta e chave. 3 filhos de Dom João I, os infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, foram armados cavaleiros a 24 de agosto, na mesquita da cidade, que tinha sido salgada e nomeada de Nossa Senhora de África. Foi na cidade norte-africana que os portugueses vislumbraram pela primeira vez a riqueza de África e do Oriente. Ceuta era o ponto de chegada das caravanas que traziam o ouro do rio Senegal e as especiarias da Índia. As últimas foram ignoradas e destruídas pelos conquistadores, que procuravam tesouros enterrados e saquearam as bancas de 24.000 comerciantes. Foi aqui que Henrique se apercebeu do que se poderia alcançar além do eixo, se a barreira islâmica pudesse ser flanqueada, contornando a costa africana. Ceuta foi então o início da expansão portuguesa, o limiar de um novo mundo. Portugal sofreu o destino e a sorte de não estar virado para o Mediterrâneo, a arena do comércio e da troca de ideias, mas sim para o Atlântico. A costa portuguesa terminava num promontório rochoso virado para este, o Cabo de São Vicente, e na Idade Média as certezas sobre o mundo acabavam no último. A costa portuguesa ofereceu uma oportunidade ao seu povo. Foi nesta
que depois de vários anos de pesca e viagens, que aprenderam as artes da navegação em alto mar e os segredos dos ventos atlânticos, que lhes dariam uma mestria ímpar. Depois de 1415, os portugueses começaram a utilizar estes conhecimentos para viajar ao longo da costa africana, e estas viagens transformaram-se em tentativas de chegar à Índia e à América. Foram também nestas guerras no norte da África que os portugueses desenvolveram o apetite marcial e o reflexo violento, que traumatizariam os povos do Índico. No século XV, a população portuguesa era pouco maior do que a cidade chinesa de Nanquim, mas os seus navios exerciam um poder mais assustador do que as armadas de Zheng He. As jangadas estelares foram tão avançadas e dispendiosas como as viagens à Lua, e consumiram metade das receitas fiscais anuais da China. Em 1433, Zheng He morreu, e depois da sua morte, as jangadas não voltaram a navegar. A corrente política chinesa mudou. Os imperadores fortificaram a Grande Muralha. As viagens marítimas foram banidas. Os registros destas destruídos. E nos meados do século XVI, era proibido lançar-se ao mar num navio. A morte do almirante deixou um vazio de poder, que foi preenchido pelos portugueses, mas estes demonstravam o seu poder de uma forma diferente. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.